Natália Reis, sou de São Paulo, capital, e mestranda no programa de pós-graduação em turismo da Universidade de São Paulo. O propósito desse vídeo é compartilhar um pouco da minha experiência no intercâmbio que realizei na China, de fevereiro a julho deste ano. E para isso, este vídeo está dividido em algumas partes, que vão desde o processo seletivo até o meu retorno ao Brasil. Partiu USP! Em 2024, eu cursava mandarim no Instituto Confúcio. E naquele ano, o Instituto abriu um edital para o intercâmbio de 5 meses na China, na Universidade de Hubei, localizada em Wuhan. O curso incluía o pagamento de taxas escolares, seguro-saúde e moradia, além de um auxílio mensal de 2.500 yuans, que hoje está por volta de R$ 1.860, que era um valor suficiente para cobrir custos como alimentação, internet e compras gerais. E o curso consistia no ensino de chinês para falantes de outras línguas. Como requisito para pleitear a bolsa, além de não ter nacionalidade chinesa, era preciso ter entre 16 e 35 anos, estar regularmente matriculado no Instituto Confúcio e ter o HSK3 de no mínimo 180 pontos e HSKK de qualquer nível e pontuação. Isso para aquela modalidade específica de bolsa que eu estava concorrendo. E esses dois testes são exames de proficiência em mandarim e na época eu tinha os dois. Após enviar os documentos necessários para a inscrição, como a cópia dos documentos pessoais, do diploma histórico mais altos e do certificado de proficiência em mandarim, eu fiz um vídeo contando ao Instituto Confúcio quais eram as minhas motivações para que eu fosse à China. E a partir disso, o Instituto me enviou uma carta de recomendação e com ela eu preenchi a plataforma de aplicação à bolsa à Universidade de Hubei. Após alguns meses de espera, eu finalmente recebi o resultado, a aprovada. A partir dali, eu preparei os documentos necessários para tirar o visto, que foi um processo rápido de aproximadamente uma semana. Também preparei os exames médicos solicitados pela universidade. E esse foi o maior desafio, providenciar todos os exames em um curto período de tempo, que consistia em teste de visão, raio-x, hemograma, eletrocardiograma, além de outros, que teriam que ser analisados pelo médico, e este deveria preencher uma ficha em inglês dizendo que eu estava apta para realizar a viagem. Apesar disso, tudo deu certo no final, e no dia 12 de fevereiro de 2025, eu estava no aeroporto de Guarulhos, rumo a Paris, minha primeira parada. A segunda parada seria em Xangai e, por fim, o destino final, a cidade de Wuhan. E a viagem total durou 40 horas. Assim que eu cheguei, eu fui direto para a universidade e ali eu fui recebida por colegas brasileiros. O dormitório em que eu fiquei hospedada está localizado dentro da universidade e consiste em um condomínio para estudantes estrangeiros. E é um apartamento com cozinha, sala de estar e banheiro compartilhados entre 3 estudantes e os quartos são privados. Tem o quarto A, o maior, o B, o médio, onde eu fiquei hospedada, e C, o menor quarto. E inicialmente eu dividi o apartamento somente com mais uma brasileira. O custo de vida mensal, nas condições em que eu estava, era de aproximadamente 2.000 yuans. O preço dos alimentos varia bastante, mas dentro da universidade é relativamente em conta. E falando em gastronomia, na minha percepção os pratos eram bem apimentados e tinha bastante óleo, mas existiam outras variações também sem pimenta. O prato típico local é o Rogan Mian, que literalmente significa macarrão quente seco. Seco porque é servido sem molho. E falando das sobremesas, não é comum pratos muito doces. Os bolos, por exemplo, pareciam não ter açúcar se comparado aos bolos brasileiros. E também era comum biscoitos e pães recheados com feijão doce. Além da alimentação,
O valor recebido era apropriado também para utilizar o transporte coletivo e por aluguel, como o metrô, o ônibus e a bicicleta. O metrô é um meio muito eficiente de locomoção na China, e ao lado da universidade tinha uma estação. Atualmente, a cidade de Wuhan tem mais de 300 estações, e o pagamento é feito por distância. Ao entrar na estação, utiliza-se o aplicativo Alipay para escanear o QR Code que está na máquina e, ao sair, escaneia-se novamente e assim o preço é cobrado. Para alugar bicicleta também é muito fácil. Com o mesmo aplicativo, escaneia-se o QR Code que está na bicicleta para liberar para uso. Após o uso, escaneia-se novamente para travar a bicicleta e realizar o pagamento. Ao lado da universidade tinha um lago de aproximadamente 9,5 km, e eu fiz esse trajeto em 1 hora e paguei somente R$ 7,80 no uso da bicicleta. Para chamar carro por aplicativo também é muito prático. Utiliza-se o Didi, que também é possível acessar através do Alipay, e assim é possível chamar o carro de aplicativo. E os preços não têm extrema variação a depender do horário ou da situação climática, como a chuva. Comumente, o preço mantinha-se estável. E uma coisa que eu admiro muito na China é a segurança. Por exemplo, ao andar de bicicleta de madrugada, eu não sentia perigo algum. E apesar de estar imersa em uma cultura completamente diferente do outro lado do mundo, não houve muito choque cultural, pois em julho de 2024 eu havia ido à China, na mesma universidade, para participar de um curso de verão de 3 semanas. Todavia, essa última experiência foi completamente diferente, não só porque o tempo foi maior, mas porque as aulas, as avaliações e o ritmo de estudo foram diferentes. E esse é justamente o próximo tópico. A Universidade de Hubei é um campus enorme que comporta moradia de estudantes, trabalhadores, há restaurantes, correio, banco, quadras de esporte, mercado, entre outros espaços. E as minhas aulas ocorriam normalmente em 2 prédios diferentes, e era comum vermos pessoas se locomovendo de um espaço ao outro, de carro, moto elétrica, bicicleta dentro do campus, mas eu ia a pé mesmo. A primeira semana de aula foi dedicada a experimentações. Os alunos poderiam frequentar aulas do nível básico, intermediário e avançado para ver em qual modalidade melhor se encaixavam. E na sexta-feira daquela mesma semana, nós fizemos um teste de nivelamento, e o meu resultado foi o intermediário. Então, a partir da semana seguinte, eu comecei a frequentar as aulas desse nível. Os alunos do intermediário estavam estudando para o HSK4, e as aulas eram completamente em mandarim. Eu tive aulas de fala, escuta, leitura, escrita e de HSK4, além de aulas optativas que foram poesia e história da China. Com exceção das disciplinas optativas, eu recebi livros didáticos para as outras matérias, e as aulas eram pautadas na sequência dos conteúdos apresentados no livro. E comumente nós tínhamos atividades extras, como trabalhos e ditado. E o ditado consistia na escrita manual dos novos vocabulários que aprendíamos em determinada unidade. No início foi desafiador, mas depois eu peguei o ritmo. Bastava ler os textos antecipadamente, estudar os novos vocabulários e realizar os exercícios da aula seguinte. Como mestranda em turismo na USP, eu também tive a oportunidade de participar como ouvinte de algumas aulas do mestrado em turismo na Universidade de Hubei, na disciplina de marketing e turismo. Eu fui super bem recebida e o professor sempre me enviava os materiais da aula. No último dia de aula, os alunos tiveram que fazer a apresentação de um caso. Os slides estavam muito bem elaborados e foi uma ótima aula de fechar com chave de ouro. Além disso, essas aulas eu acabei incluindo na minha grade e assim eu organizava a minha rotina de estudos e, claro, passeios.
Durante a minha estadia, eu fiz amigos de diversas nacionalidades. E falando especialmente dos chineses, eu pude praticar o idioma no dia a dia e também aprender um pouco sobre os costumes dos chineses, como tomar chás de diferentes sabores. Passei a consumir água morna, que eles dizem que faz bem para a saúde, e eu aprendi a jogar badminton. Eu também costumava estudar em grupo em 2 cafeterias. Uma delas ficava dentro da universidade e a outra do lado de fora, e era cheia de gatos. Ambos os ambientes eram muito aconchegantes. Além de estudar, nós gostávamos de passear, andar de bicicleta, assistir ao show de luzes na beira do lago e também ir ao shopping. Viajar entre as cidades chinesas também é muito prático. Além do avião, é possível utilizar o trem. Há o Huaqiao, que é o de baixa velocidade, existe o de média velocidade e de alta velocidade, que é o Gaotie. Em março, eu fui para Hangzhou, em abril para Shanghai, em maio para Nanchang e em junho eu retornei a Hangzhou, entre essas 3 modalidades de trem. E não muda somente a velocidade, mas também o preço, o conforto e o tempo da viagem. O mais legal é que cada cidade tem algo a apresentar. Em Nanchang, por exemplo, eu não perdi a oportunidade de alugar motos elétricas e conhecer um pouco mais da cidade. E em Shanghai, eu conheci a Disney. E a minha atração favorita foi a montanha-russa futurista do Tron. Bom, após todas essas aventuras, chegou a temida semana de provas. Foi um período tenso. E as modalidades dos exames variavam de acordo com a matéria, se era de fala, escuta, escrita. E para quem assiste doramas, que são seriados asiáticos, as provas foram no estilo dos que aparecem nessas séries. Exigiu bastante dedicação. Mas ao final, todos nós conseguimos adquirir uma boa nota, passamos e celebramos a nossa formatura. 我谨代表湖北大学向全体毕业生致以最热烈的祝贺。Por estar em um ambiente diferente, é comum enfrentarmos situações atípicas no dia a dia. Um exemplo é que antes de entrar no metrô, logo no início da estação, é preciso passar os seus pertences em uma máquina de raio-x. Mas esses são detalhes que acabamos nos acostumando. O maior desafio que eu enfrentei foi na parte da saúde. Após a formatura e já desfrutando das minhas férias, eu torci o joelho jogando vôlei com os amigos. No dia seguinte, eu fui à emergência do hospital, paguei pela consulta, pela medicação e pelo exame que eu faria. 2 dias depois, eu retornei para fazer a ressonância magnética e no dia seguinte voltei ao médico, paguei para pegar o resultado do exame e para passar com o especialista. Apesar de ser muito bem atendida, tanto pelo médico quanto pelos demais atendentes, por ter que resolver toda essa situação num país que não é o seu, dá uma sensação de desamparo. Mas no final deu tudo certo, o doutor disse que eu precisava apenas descansar e alguns dias depois eu pude passear e comemorar o meu aniversário na China. E além disso, o seguro-saúde da bolsa cobriu os custos que eu tive no hospital. Além dos estudos e passeios na China, eu também continuei a escrita da minha dissertação e realizei o depósito logo após voltar de viagem. Conciliar tudo demandou disciplina, mas no final deu tudo certo. E no dia 9 de julho eu retornei ao Brasil e fui muito bem recebida pelos meus pais e amigos. Surpresa! O intercâmbio foi uma experiência enriquecedora. Eu tive a oportunidade de praticar o inglês e o mandarim, fiz amigos de distintas nacionalidades, tive a oportunidade de compreender a rotina de um estudante chinês e perceber a forma como agem em sala de aula, também aprendi um novo esporte.
A viagem dentro da China, entre as cidades e até mesmo os passeios no próprio campus da universidade foram momentos que me proporcionaram experiências únicas e memórias inesquecíveis. Eu sou grata a Deus por essa viagem, aos meus pais pelo suporte financeiro, ao Instituto Confúcio pela oportunidade, à Universidade de Hubei pelo apoio e também ao canal do Partiu USP pela oportunidade de compartilhar a minha experiência. Partiu USP!